Diga. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Carlos Salles, momento da palavra, momento de recebermos do Senhor, continuarmos recebendo do Senhor aquilo que Ele preparou para nós, aquilo que Ele separou do seu coração para os nossos corações, para que hoje nós recebêssemos do seu Espírito as bênçãos dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos louvores. Sei que o Senhor recebeu os nossos louvores, a nossa adoração. Foi com cheiro, foi com de todo o nosso coração. Sei que chegou diante do Senhor com cheiro agradável e suave às suas narinas. Oh Deus, nós te agradecemos. Quero apresentar, colocar diante do teu trono, diante do Senhor, mais uma vez o pastor Carlos Salles, para que o Senhor venha derramar sobre ele a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, que não seja nada dele, que não venha nada dele, mas que ele venha se esvaziar e que apenas seja o teu Espírito Santo falando através da vida do teu filho. Toma seu coração, toma sua mente, toma sua boca, Senhor. Toma seus ouvidos, ó Pai, para ouvir a tua voz, Senhor. Toma sua boca, Pai, para falar através da tua palavra, Senhor. Toma o seu coração, Senhor, para receber, ó Deus, a ministração do teu Espírito Santo sobre a vida dele, para trazer a palavra esta noite para nós. Diretamente do coração do Senhor para o nosso coração, do teu trono, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Para edificação, Pai, do teu Espírito em nós. Ó Deus, abençoa teu filho do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça, que ele seja renovado, revigorado, que as forças dele, Senhor, venham se renovar em ti, Pai. Porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que ele possa se alegrar em todo o tempo e que as forças dele venham se renovar em ti, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém. Glórias a Deus. Senhora Diva, desliga o som, por gentileza, dos refletores aí. Glórias a Deus. É bom receber o Ítalo, né? Adriana. É coisa de Deus, né? A gente está precisando de obreiro aí. Sentir a vontade. O Ítalo está bem seguro na palavra, que bênção, né? Adriana, levita da casa do Senhor. Muitos têm chegado, mas não têm ficado, porque o tempo de arrancar toco, né, para preparar o terreno para plantar, é algo assim difícil, né? Muitos já querem apanhar o fruto, né? Então é tempo de nós estarmos aí lutando, labutando, né? Suor e lágrimas. A gente tem lutado e Deus tem se alegrado. A gente não pode deixar de buscar o Senhor, a gente não pode deixar de estar verdadeiramente fazendo o IT. É difícil, mas quem disse que seria fácil, né? O próprio Senhor Jesus diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então nós precisamos também, a cada dia, a cada instante, estar prevalecendo, né? E eu trouxe uma palavra a respeito de esperança. E quero convidar os meus amados irmãos a abrir no Salmo 27. Amém? Paz do Senhor Jesus também, a todos aqueles que nos acompanham através das lives. Que Jesus esteja abençoando o coraçãozinho de cada um, operando de uma forma abundante, transbordante. E nós temos a alegria, né, da salvação do Senhor. Isto é algo assim extraordinário. Amém? Salmos 27. E diz assim: confiança em Deus e anelo para a sua presença. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, aleluia, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim.
para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, e me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que me oferecerei sacrifício de júbilo. No seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me quando tu me disseste: buscai o meu rosto. O meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam, aleluia, dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade, aleluia, pereceria sem dúvida, se não cresce, aleluia, que viria os bons, aleluia, os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Glórias a Deus. É bom esperar no Senhor, mesmo que venha a ociosidade. E às vezes ela vem. Às vezes a gente tem passado por lutas e não tem sido fácil, mas há promessas do Senhor, e que salmo abençoado, né? Coisa tremenda esse salmo. Quando estava lendo aqui, o Senhor foi dando aquele conforto gostoso, né? De saber que Ele verdadeiramente está presente, que Ele verdadeiramente tem olhado para cada um de nós. Então, ainda que os malvados, né, dos nossos adversários, eles se levantam contra nós, assim como fez contra Jesus, né, com testemunhas falsas, Jesus, Ele lembra-nos de que teremos vitória na terra dos viventes. Então nós precisamos confiar, ter esperança. E essa esperança, ela não falha, porque não é esperança vã, né? É uma esperança que verdadeiramente nós teremos tudo aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós sentimos a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e temos confiado nele, esperado nele, e depositado a nossa fé, depositado todo o nosso ser. E eu louvo e engrandeço a Deus, porque nós não desistimos, nós permanecemos de pé, ainda que muitos tenham se levantado contra. Mas nós sabemos, conforme diz João 10:10, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele veio para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. E nós temos essa confiança nele, porque ele tem cuidado de nós. Eu louvo e engrandeço a Deus. Nessa esperança, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos caminhado. E às vezes os nossos sonhos têm, muitas vezes, para mim, para você, tem demorado. A gente fica, venha logo, faz logo, Senhor.
hoje mesmo, em todo momento, né? Outro dia eu estava na mesa, e aí eu comecei a orar. Aí meu filho, o que é isso, pai? Então, de repente, assim, do nada, o senhor começa a orar. Eu falei, eu sou assim, meu filho, na hora que o Espírito impulsiona, está lá eu orando. Talvez eu estou num lugar, estou no outro, daqui a pouco eu abro a boca e começo a orar. Falo, Senhor, porque o Espírito Santo, ele está impulsionando. O Espírito Santo fala, ora, tu está querendo, mas você fica com a boca fechada, você não pede. E a palavra do Senhor diz, pede e dá-se usar, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A gente precisa estar abrindo a boca, colocando a nossa fé em ação. É uma fé contínua todos os dias da nossa vida. Porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, conforme diz o nosso amado irmão que me antecedeu aqui com a palavra devocional. A gente olha em 1 Coríntios capítulo 15, né? A partir do seu versículo 52, olha o que o Senhor vai falar conosco. 15, versículo 58. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo assim, no 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Nosso trabalho, ele não é vão. Nós precisamos entender que assim conforme houve assim um tempo para que nós viéssemos a converter-nos no Senhor, ou o Senhor nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor, levou tempo. Eu lembro que quando eu era criança, né, essa semana eu estava lembrando a igreja presbiteriana ali em Carandaí, Minas Gerais, na minha terrinha boa, né? Eu lembro que as meninas bonitas, os meninos bem arrumados, ia para lá fazer evangelismo, elas cantavam um hino tão bonito, eles tocavam violão, e estava eu lá no meio. Na hora que fazia um apelo, aí falava, não, quer aceitar Jesus? A gente não quer, não. A gente gostava de estar perto ali, mas não quer aceitar Jesus, não quero não. Mas por causa de quê? Por causa da cachaça, por causa da prostituição, por causa da farra. Fala, não, se eu aceitar Jesus, eu não posso ir ali tomar uma cerveja. Se eu não posso aceitar Jesus, não posso tomar uma pinga ali. Eu não posso mais tarde estar ali fazendo lá os atos de fornicação. Mas Jesus, ele espera, né? Jesus, ele continua de braços abertos para nos receber. Ele tem paciência conosco. Imagina, levou mais ou menos uns 14 anos para que eu viesse a me converter. E ele ali sempre, né? E a gente, muitas vezes, a gente come o pão que o diabo amassou. A gente passa por situações dificílimas. Aleluia. Quantas situações a gente passa por causa da desobediência. Mas chegou um tempo, a qual esse tempo o Senhor nos resgatou. Eu lembro que eu estudava com a minha esposa, missionária ativa, ela pregava todo dia para mim. E eu tentando enganava ela, né? E ela te enganou. Ele tentava enganar, mas ela estava falando palavra de vida eterna, e a palavra vai entrando, né? A palavra vai trabalhando. Teve um dia que a gente estava conversando, e eu tinha voltado de Minas, pai tinha feito umas coisas erradas lá comigo, né? Mas a gente sabe que é providência de Deus, né? Assim conforme José foi vendido para o Egito, ele na hora ele sentiu, falou assim, eu fui vendido para o Egito, eu fiquei preso por causa dos meus irmãos, e eu fui para Minas, sofri umas covardias, eu vim, mas tinino, virado no giraia. E aí eu estava com a ideia até de entrar para o tráfico para acertar as contas pessoal lá em Minas. Aí ela falou, a tua luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu falei, isso aí é conta do vigário, né? Conta da carochinha. Aí passei no bar, depois que deixei ela, passei no bar, na hora que eu ia tomar uma talagada, estava o cara na televisão, o pastor lá. Olha,
A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu falei, esse cara está falando é comigo. Aí eu larguei o copo de cachaça para lá, fui embora. E Jesus começou a trabalhar no meu coração. E a gente vê que hoje a gente tem lutado, a gente sabe que essa palavra ela vai se cumprir na nossa vida. A esperança. E uma esperança a qual o Senhor fala que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, eles serão restituídos. Há restituição na tua vida a respeito daquele tempo que você fala, não, tem plantado, mas não tem colhido. Eu tenho falado, mas parece que nada tem adiantado. Mas essas situações, amados irmãos, na hora que vier a chuva, a temporânea serôdia, e ela cair sobre aquele coração, ali aquele fruto, aleluia, ele virá. A semente vai germinar, o poder do Espírito Santo, ele vai entrar com poder e bondade nas nossas vidas, e a gente vai ver verdadeiramente pessoas se convertendo, se entregando ao Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A gente precisa ver isso. Porque se a gente não crê, amados irmãos, imagina, olha o que o Senhor ele está falando em Romanos. Olha para você ver, Romanos capítulo 10. Olha o Senhor, ele vem falar comigo, com você. Ele diz assim, os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Aí no versículo 8 vai dizer, mas que diz a palavra que está junto, aleluia, da tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Quem está falando? O apóstolo Paulo. O que ele está dizendo? A palavra que está junto na tua boca e também no teu coração. Ele diz que já está. Quem colocou essa palavra na tua boca e no teu coração? Deus que colocou. E aí vai dizer o verso 9, é saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele está dizendo, aquele, aleluia, que confessar, aleluia, será salvo. E ele dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos continuar pregando. Nós precisamos continuar levando a palavra do Senhor. Porque se a gente falar, não estou vendo nada, eu cruzo os braços. E aí, como que vai converter alguém? Como que alguém vai ouvir a palavra do Senhor? E a gente precisa continuar. Aleluia. A gente olha para a esquerda, a gente olha para a direita, a gente olha para o lado de cima, para o lado de baixo. Aquelas pessoas que estão ao som desse microfone estão ouvindo. Talvez pensa que não. Lembro um tempo que eu fiquei meio afastado da presença do Senhor e estava ali na rua em Aré, número 121 ali, 121. Aí estava lá a igrejinha da Figueira. E o irmão lá, dizendo a respeito do louvor. Ele estava louvando. E ele louvava. E aquele louvor entrava no meu coração. E a gente precisa entender que o louvor, ele entra no nosso coração. A palavra do Senhor entra no nosso coração. E aquilo ardia, assim conforme a gente vê aqueles discípulos de Emaús, né? E aí ia subindo os discípulos de Emaús com Jesus. De repente, Jesus começa a palestrar com eles ali, andando. E aí, Jesus pergunta, do que vocês estão falando? Ele fala, quem é você? Você não é da cidade ou é um forasteiro? Porque todo mundo aqui em Jerusalém só fala desse acontecido. Nós tínhamos um Senhor, e esse Senhor, a gente pensava que ele era o Filho de Deus. E agora já faz 3 dias que ele desceu à sepultura. Foi-se embora
glória de Israel. E a gente precisa entender que Jesus vira para ele e diz assim para eles: ó nécios, incrédulos. Ele não diz que estaria no ventre da terra 3 dias e no terceiro dia ele ressuscitaria. E eles, conversando uns com os outros, chegou a um determinado lugar que Jesus entrou com eles. E na hora do partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E eles disseram: não nos ardia o coração enquanto ele nos abria a Escritura? E a gente precisa entender que há uma esperança. A gente não pode deixar de ter esperança em algo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. E a gente precisa crer que essa esperança se concretizará. Aleluia. E a gente sabe que se a gente não tiver esperança, a gente não vive. Aleluia. A gente não vive. Às vezes a gente fala assim: olha, na minha casa a geladeira só tem água, a despensa não tem nada. E a gente olha e fala assim: agora fazer igual a mulher lá onde Elias encontrou ela, né? Eu estou catando os cavacos aqui e vou comer um pouquinho da farinha que tem ali, beber a água, e daquela farinha eu farei um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. E Elias fala: faz primeiro para mim. Ela não tinha mais esperança. Ela falou com ele: a gente vai comer e vai morrer. E Elias dá esperança para ela, fala assim: faz primeiro para mim, porque a farinha da botija ela não se acabará, e o azeite não faltará. A gente precisa entender que há esperança àqueles que esperam no Senhor. Ao cheiro das águas. Aleluia. Ainda que a árvore ela morrer, ali ficar no tronco as suas raízes, é o cheiro das águas, ela vai brotar e dará folhas como planta nova. Aleluia. Jó diz isso. A gente precisa entender que haverá esperança e terá esperança para mim e para você, porque o dia que a gente perde a esperança, a gente não faz mais a barba, a gente não dá um trato no cabelo, a gente vai viver numa ansiedade terrível. Aí vem a depressão. Quantas pessoas estão depressivas? Fala assim: eu já tentei de tudo. E parece que quanto mais eu tento, mais eu sou pisado. Quanto mais eu tento, mais parece que as prisões, elas me trancam. Quanto mais eu tento, levanta tranqueiras na minha frente, eu não consigo fazer nada. Mas a gente precisa falar assim: há esperança. Porque na mão do Senhor tem um martelo, desmiuça a penha, quebra as lanças. A gente precisa entender que o Senhor se levantará, assim como ele fala com Ló: por fim o Senhor se levantará para comigo, ele será o meu Senhor. E a gente precisa crer. A esperança para os que esperam no Senhor. Aleluia. A esperança para nós que temos colocado Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, cruzar os nossos braços, mas nós precisamos ir avante, né? Então, esse Salmo, 27, ele é muito precioso. Vai dizer: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados dos meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. A gente precisa crer nessa palavra. A gente olha o Senhor dizendo para nós nos colocarmos em prontidão de guerra. E quando nós nos levantamos em prontidão de guerra, nós nos apresentaremos diante do Senhor. E Ele vai dizer para mim e para você: nessa batalha não terá que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Aleluia. Então o Senhor, Ele tem pelejado por mim, Ele tem pelejado por você. Porque quando você diz a Ele, fala: Senhor, olha, eu já fiz de tudo.
Lucas capítulo 1, 37. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Deus, ele entrará. Quando você diz para ele, Senhor, não tem mais jeito, os recursos humanos acabarem, o Senhor fala, eis-me aqui, aleluia, eu sou contigo. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de médico, você não precisa de nada. Acabou os recursos. Assim conforme a oportunidade de um dos irmãos que diz assim, aquela mulher do fluxo de sangue. Acabou os recursos humanos. Ela falou, tem um único recurso agora que eu vou ao encontro dele. Trocar na hora do mestre. Aleluia. E aí, ela vai e toca. E ela fica curada imediatamente. Aleluia. A esperança humana para ela tinha cessado. Acabou. Aleluia. Mas ela fala, não, tem algo sobrenatural nesse tal de Jesus. E é ali mesmo que eu vou buscar a minha cura, é ali que eu vou fazer com que todos vejam o sobrenatural saindo dele. Ele diz assim, saiu de mim virtude. Olha para ver. Nós precisamos tocar no Senhor Jesus Cristo, fala, nós precisamos das tuas virtudes. Aleluia. Nós precisamos do teu Santo Espírito. Aleluia, Senhor. Não há nada que nós possamos fazer sem ti. Essa semana nós estávamos em um certo lugar, eu já falei isso aí, né? O homem comprou uma pulseira, coitado. Aí o cara testemunhando da pulseira para ele lá, disse assim, olha, essa pulseira cura. É uma pulseira magnetizada. É coisa assim, ele está vendendo pulseira magnetizada, cueca magnetizada, e diz assim, ó, eu estou usando essa cueca, baixou a cueca e falou assim, estou vendendo essa cueca magnetizada por causa do câncer de próstata. Essa pulseira aqui, se tiver com dor nas costas, na coluna, ela vai tirar pulseira magnética. E aí ele falou assim, coloca essa pulseira aí no teu pulso aí. Ele colocou. Não é mesmo que parou a dor? Parou a dor. Quanto que é a pulseira? R$500. É coisa terrível, né? Aí a irmã perguntou assim, esse homem vende tudo magnetizado. Eu pensando comigo, né? A irmã perguntou para ele assim, como é o nome desse homem aí? Eu falei assim, é Magneto, tudo magnetizado. A gente tem que entender que não há subterfúgio. A gente fica buscando aqui, a gente fica buscando acolá, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro. E muitas vezes busca as obras das trevas, as coisas ocultas, mas o único que é suficiente na vida de qualquer uma pessoa é Jesus, é Deus. Ninguém pode fazer nada a não ser Ele. E às vezes a gente fica colocando num pedaço de metal, a gente fica num pedaço de plástico, até mesmo em raiz, a gente toma, né, um chá de boldo, a gente toma uma coisa aqui, outra acolá, mas Deus ele é suficiente para tudo. Aleluia. A gente precisa entender isso e às vezes a gente fica nos enganando. Deus é suficiente. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Glória. Jesus, ele é tudo em todos. E a gente precisa acreditar, a gente precisa ter esperança. Amém. E as situações da nossa vida, às vezes a gente fica... um texto que eu trouxe aqui em Isaías, preste bem atenção o que Isaías vai dizer. Eu gosto muito desse texto também de Isaías, no seu capítulo 40, versículo do 28 ao 31, Isaías 40. Eu gosto muito desse texto, que vai dizer, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa, ele nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam, o que está dizendo? Mas os que têm esperança no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor.
A nossa esperança no Senhor, ela não é vã. E a gente precisa crer nisso. A gente depende dele. A gente deve criar em nós uma dependência dele. Falar, não, eu dependo do Senhor. Aleluia. Eu dependo do Senhor. E às vezes a gente faz tanta coisa e não busca essa dependência em Deus. Olha o que ele diz nos Salmos. Aleluia. Oh, Deus de Israel. É um salmo assim abençoadíssimo. 125. Olha o que o Senhor ele vai dizer. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás, Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Nós precisamos esperar no Senhor para não sermos abalados. A esperança em Deus, a esperança naquilo que a gente tem colocado as nossas forças, não é vã a nossa fé. Aleluia. E a gente precisa acreditar. A gente precisa, como se diz assim, contemplar. Todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, parece que passa um filme na minha cabeça. Eu entro dentro do texto, parece que eu estou andando no meio dos personagens da Bíblia. Isso é gostoso demais, porque você traz o crer para dentro de você. E quanto mais nós cremos, mais o Senhor opera. A gente precisa desse temor, a gente precisa dessa experiência com Deus. A gente precisa trazer o Senhor para perto, a gente precisa ir para perto do Senhor. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais protegidos, guardados nós estamos. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, fugir da presença do Senhor. Em Lucas capítulo 12, eu quero também falar algo, aleluia, de Lucas capítulo 12, a partir do seu versículo 13. Eu gosto muito dessa passagem também. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13. Diz assim: disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quando nós olhamos esse texto, talvez a gente tenha muita esperança, mas a esperança ela tem que estar focada
na pessoa certa. Porque quando nós adoramos a Deus, a vida vem dele. Aleluia. E a gente ora, a gente fala: Deus, olha, eu quero ter longevidade de vida. Se o Senhor puder me conceder essa bênção, eu estou muito alegre e feliz contigo. Mas, se o Senhor quiser me levar também, eu estou pronto. Mas, o que eu quero mesmo é viver bastante tempo. E diz a Bíblia que o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Então a gente vai ter vida em abundância. Mas este, agora, ele não quer repartir com o irmão dele aquilo que ele tem. Aleluia. Ele quer só para ele. E agora, o que acontece? Ele planta, mas planta e colhe em abundância. Colhe muito. E aquela fartura da colheita, ele diz assim: não tem celeiro para isso. Mas eu derrubarei os meus celeiros e farei celeiros grandiosos. Guardarei toda a semente nos meus celeiros e direi à minha alma: folga-te, regala-te, porque tens produzido para muitos anos. E aí, o que acontece? Deus fala: hoje mesmo te pedirão a tua alma. Ele vai morrer, vai deixar o celeiro abastecido para quem? Mas se ele vê tanta coisa que tem ali, o Senhor ele está dizendo, amados irmãos, em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11. O que quer dizer isso? Lançar o pão sobre as águas é distribuir, é dar, é fazer a vontade de Deus, porque Deus ele é rico em abençoar. Aleluia. Aquele que tem esperança, ele planta essa semente. Porque quando fala em Eclesiastes capítulo 11, a respeito de lançar o pão sobre as águas, é que o rio Nilo ele transbordava. E nesse transbordar do rio Nilo, as pessoas que moravam nas casas ribeirinhas, ela pegava o seu saco de milho ali, ela pegava aquele mão cheia, né? E lançava nas águas. E a água levava aquela semente, entendeu? Então todo mundo que morava nas regiões ribeirinhas, quando passava aquela cheia, nascia aquela semente. Ela, eu plantei ali, foi milho. Como que eu estou vendo feijão? Eu plantei ali milho, como que eu estou vendo soja? Porque todo mundo era rico em abençoar. E quanto mais você abençoa, a esperança de futuro melhor não é somente para a pessoa, mas a esperança de futuro melhor é para todos. Então, não adianta nós olharmos e falar: não, eu tenho esperança de eu ficar bem na fita, né? Eu quero ficar bem rico. Mas a minha irmã, o meu irmão, eu vou deixar ele passar perto. Isso não pode estar no nosso coração. O Senhor quer que nós sejamos servos uns dos outros, conforme está em Filipenses capítulo 2. O Senhor quer que nós venhamos ser uma bênção uns para os outros, conforme está também em Atos capítulo 2, versículo 45. Tinham todos tudo em comum, vendiam as suas propriedades, comia e bebia, ninguém tinha falta de nada. Assim o Senhor, Ele quer que nós venhamos nessa esperança. Aleluia. E nessa esperança concretizada, nós estamos ajudando uns aos outros. Nós venhamos ser bênção nas mãos do Senhor. Então, o Senhor tem tudo do bom e do melhor para cada um de nós. Então, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, até os dias da nossa vida são acrescentados. Amém? Até os dias da nossa vida são acrescentados. Então, a gente olha o Senhor dizendo: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu tenho depositado a minha confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes a gente passa um dia chorando, né? A gente passa um dia
tão triste, né? Aí o Senhor vem e fala assim: esse choro pode durar uma noite, mas amanhã há alegria. Ainda que a gente olha as tempestades, as situações difíceis da vida, às vezes a gente passa tempos, né? Eu lembro em pastor Jorge Linhares, eu gosto muito de ler os livros dele, né? E ele diz assim: eu pregava uma palavra tão simples, quantas pessoas se convertiam? Uma palavra tão simples que Deus me dava, mas quantos casamentos, quantos livros eu vendia? Tudo pela fidelidade, Aleluia. tudo pelo princípio, porque ele depositou a fé dele em Cristo. Ele não deixou se vender por esse mundo, pela solicitude desse mundo. E às vezes, amados irmãos, quando nós queremos uma coisa tão rápida e a gente se vende para esse mundo, a gente cresce, mas a queda é grande. A queda é grande. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, as raízes elas vão se aprofundando terra abaixo, seja a ventania que vier, a gente permanece de pé, a gente permanece firme no Senhor. Muitas vezes a gente olha um toquinho, né, de árvore pequenininha ali, igual a do cedro, né? A palmeira, a gente olha aquele toquinho ali, a gente plantou e aquilo vai anos e anos, né? A gente fala, isso não cresce, isso não sai do chão. Aleluia. Mas ela está crescendo, enfiando raiz para a terra abaixo. Porque quando vem a tempestade, ela continua de pé. O vento sopra e balança para lá e para cá. Mas eu não caio não. E nem saio do lugar. Porque Deus, Ele tem firmado as nossas raízes. Deus tem cuidado de nós. E a gente precisa guardar essa esperança no nosso Deus. Uma coisa pediu ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é coisa de Davi, né? Davi, ele busca o Senhor fala, eu achei um homem segundo o meu coração. Esse versículo é algo assim especial, né? Uma coisa pedi ao Senhor. E a gente olha para os dias de hoje, né, Ítalo? As igrejas vazias, né? Uma coisa pedi ao Senhor, que eu jamais me afaste da sua presença. Aleluia. Que eu esteja dentro da sua casa, que eu esteja satisfeito, alegre, que eu esteja recebendo da sua palavra, porque o Senhor, Ele fala que nós assentaríamos na sua mesa para comer e teríamos fartura de alimento. Esse é o alimento que o Senhor está falando, mas quantos estão famintos, cheios de fome, passando dificuldade porque errou o alvo? E as contas bancárias estão cada vez mais gordas, mas a gente olha a nossa e fala assim, a conta está difícil, mas a gente olha para o céu, né? Quanta coisa abençoada, né? O Senhor fala, guardai no céu o seu tesouro, para que o ladrão não roube, a traça não come, a ferrugem não corrói. E a gente precisa guardar o nosso bom depósito diante do Senhor. Então, Davi, ele tem uma palavra assim, tremenda, que ele está colocando diante do seu Deus. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Por-me-á sobre a rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa casa não foi fundamentada na areia, mas na rocha. A gente precisa crer. A gente precisa verdadeiramente saber, falar, olha, pode vir a situação que vier, o milagre de Deus acontecerá na minha vida. 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor, ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Que louvores maravilhosos, nós nos alegramos nessa noite na presença do Senhor, né? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo.
aleluia, tem também piedade de mim e responde-me, certamente o Senhor responderá, aleluia, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, ó Senhor, buscarei. Coisa tremenda, né? Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Nosso Deus, Ele continua sendo a nossa salvação. Aleluia. Nosso Deus continua sendo aquele que tem nos protegido, guardado, livrado de todo o mal. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, diz o Senhor, eu, o Senhor, não te abandonarei. Então nós temos segurança no nosso Deus. Nós temos um amor incondicional do nosso Deus para conosco. Amém? Glórias a Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não entregues a vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram, aleluia, crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que viriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar, aleluia, espera no Senhor. Que venhamos ter esperança no Deus da nossa salvação. Ele tem feito toda a diferença na nossa vida. E eu creio, amados irmãos, que tudo que nós temos colocado nos nossos corações, o Senhor, Ele não deixará faltar nada para mim e para você. A gente vê o testemunho aí do Ítalo, né? A casinha própria, o Papai do Céu o abençoou, e a gente precisa crer, né? Que tudo que a gente tem colocado diante do Senhor, o Senhor, Ele cumprirá o desejo do coração de cada um de nós. Amém? Então que seja assim uma semana de bênção, uma semana de vitória para cada um de nós. Nós venhamos meditar nessa palavra, esperar no Deus da nossa salvação, porque Ele verdadeiramente se levantará em meu favor, em teu favor. Amém. Verdadeiramente aquilo que nós temos orado, clamado, Ele responderá com certeza. Amém? Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta noite, muito obrigado pelos teus cuidados. Até aqui, Senhor Deus de Israel, o Senhor tem, Senhor Deus, estendido as tuas mãos, ó Pai. Nós não temos desanimado, ó Pai, porque tem uma palavra, Senhor Deus, que nos conforta o coração, sabendo, Senhor Deus, que o nosso trabalho não é vão em Ti, Senhor. Assim, ó Deus, assim conforme nós fomos alcançados, ó Pai, por Teu grande amor, ó Pai, o Senhor não sonegou, ó Pai, nem um só instante, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, dos Teus olhos, fito a cada um de nós, ó Pai. Assim também, Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelos nossos familiares, nós clamamos, ó Pai, pelos filhos, ó Pai, aleluia, pelos esposos, ó Pai, esposas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vem com tuas mãos potentes, ó Pai, salvar, curar, libertar, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, apreciado, segundo a tua palavra, Aleluia. feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, venha escolher o Brasil, ó Pai, como a terra do avivamento. Venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, a estar, Senhor Deus, vivendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, segundo o Teu Santo Espírito, ó Pai, essa experiência, Pai, de adoração, essa experiência de busca, Pai, essa experiência, Senhor Deus, de estarmos, ó Pai, em jejum, ó Pai, Deus, em leitura da Tua palavra, de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, o Teu santo nome. Pai, nos ajuda, Pai. Tira, Senhor Deus, toda dispersão, ó Pai. Tira, Senhor Deus, tudo que não provém de Ti, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado.
Oh, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, ó Pai, mesmo, ó Pai, com muitos, aleluia, tiroteios, Senhor Deus, aqui em Cascadura, Pai, o Senhor tem preservado, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, dentro dos seus lares, ó Pai. Ah, Deus, o Senhor tem cuidado, ó Pai, o Senhor tem feito deles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, um blindar, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Também clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, com teus santos anjos, ó Pai, venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a cumprir a tua palavra, porque diz o Senhor, a terra, aleluia, a qual nós colocamos a planta dos nossos pés, será, Senhor Deus, terra, Senhor Deus, santa. Assim santifica, Senhor Deus, Cascadura, regiões adjacentes, venha com teu Santo Espírito, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, que todo espírito que não louva o teu nome venha partir em retirada. Ah, Deus, que todo principado, toda potestade, Senhor Deus, das regiões das maldades, ó Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, serem destruídas, Senhor Deus, pelo teu poder. Que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ver com nossos próprios olhos, ó Pai, o Senhor operando, Senhor Deus, com poder e bondade. Dê, Senhor Deus, aos teus filhos e filhas, ó Pai, uma boa semana. Livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, de latrocínio, roubo seguido de morte. Livra, Senhor Deus, de todo o mal. E faça, Senhor Deus, com que cada um, ó Pai, venha, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, tenha uma experiência renovada contigo, ó Deus de Israel. Então, muito obrigado, ó Pai, por esta noite. Muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos, ó Pai, que estão comigo aqui nesta noite, ó Pai, porque sei que foi o Senhor quem enviou. Então, ó Pai, muito obrigado. Continua abençoando a cada um, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Também aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, através, Senhor Deus, das lives, Pai, que a tua mão potente, Pai, esteja nos alcançando, ó Pai, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Ora, E a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está terminado.